Seja bem-vindo. Nesta videoaula, falaremos sobre as coordenadas do vértice de uma função quadrática. Coordenadas dos vértices de uma função quadrática. Ou seja, uma função da forma f de x igual a ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola que tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Neste caso, para deduzir as coordenadas dos vértices, nós vamos utilizar essa parábola aqui com concavidade voltada para cima. O que seria o x do vértice e o y do vértice? O x do vértice, aqui está o vértice, então eu tenho o x do vértice e aqui eu vou ter o y do vértice. Inicialmente nós vamos determinar apenas o x do vértice. O x do vértice é a média entre este ponto e este ponto. Esse ponto aqui no eixo x, que nós temos o eixo x e o eixo y, esse ponto aqui no eixo x, esses dois pontos são as raízes da função, ou seja, os zeros da função. Então, aqui eu tenho que esse zero é x igual, x' igual, o oposto de b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aqui, então, vai ser o x duas linhas, que é o oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui, na verdade, somente mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Esse x do vértice vai ser a média entre o x' e o x duas linhas. Então, nós vamos calcular esse x do vértice. X do vértice é igual aqui, x' menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, mais, aqui, menos b, mais raiz quadrada de delta sobre 2a, que corresponde ao x duas linhas, isso sobre 2. Então, o x do vértice é igual. Como o denominador aqui é 2a, e 2a é o denominador comum, eu posso dizer, então, que eu tenho menos b, menos raiz quadrada de delta, menos b, mais raiz quadrada de delta, sobre 2a, sobre 2. Então, eu tenho que x do vértice é igual a menos raiz quadrada de delta mais raiz quadrada de delta, cancela. Menos b, menos 2b, sobre 2a sobre 2, que é igual a 2 com 2, nós podemos cancelar, podemos simplificar. Menos b sobre a sobre 2, 2 sobre 1. É uma divisão de fração. Então, nós temos aqui o seguinte, x do vértice é igual a menos b sobre a. A divisão de fração, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo o inverso da segunda fração. Ou seja, dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Menos b sobre a vezes 2, 2a. Portanto, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Esta é a fórmula para determinarmos o x do vértice. Agora, nós vamos determinar o y do vértice. Eu tenho aqui o x do vértice e aqui eu tenho o y do vértice. Mas o que é esse y do vértice? Se eu pego a função
f de x igual a ax2 mais bx mais c, esse y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, y do vértice é igual a f de x do vértice, que é igual a f de x do vértice menos b sobre 2a. Então, basta que nós façamos a substituição do x do vértice na função, nós encontraremos o y do vértice, que é a imagem do x do vértice. Fazendo essa substituição, eu tenho a função f de x igual a ax2 mais bx mais c. Então, f de x do vértice é igual a x do vértice ao quadrado mais b x do vértice mais c. Mas como x do vértice é menos b sobre 2a, eu tenho f de menos b sobre 2a é igual a vezes x do vértice menos b sobre 2a, o quadrado de menos b sobre 2a, mais b que multiplica menos b sobre 2a mais c. Então, eu tenho f de menos b sobre 2a é igual a o quadrado de menos b é menos b vezes menos b, que dá b2. 2a ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, a2. Mais vezes menos, menos. Então, eu tenho menos b2 sobre 2a mais c. Isso é igual a f de menos b sobre 2a igual a... Notem que a e a2 eu posso simplificar. Então, vai ficar b2 sobre 4a menos b2 sobre 2a mais c. Agora, eu tenho o mínimo múltiplo comum é 4a. f de menos b sobre 2a é igual a... Mínimo múltiplo comum é 4a. 4a dividido por 4a dá 1. 1 vezes b2, b2. 4a dividido por 2a. 4a dividido por 2a. A com a cancela. 4 por 2, 2. Dá 2. 2 vezes menos b2, menos 2b2. Aqui é como se nós tivéssemos no denominador 1. 4a dividido por 1, 4. 4a vezes c, 4ac, mais 4ac. Então, eu tenho f de menos b sobre 2a é igual a b2 menos 2b2 dá menos b2, mais 4ac sobre 4a. Então, eu tenho aqui f de menos b sobre 2a é o f de x do vértice, que é o y do vértice, que é igual a... Colocando o negativo em evidência, eu tenho menos b2 dividido por menos, aqui vai ficar b2. 4ac dividido por menos 4ac, sobre 4a. Mas nós sabemos que o discriminante delta é o quê? b2 menos 4ac. Portanto, isso daqui é o discriminante delta. Logo, eu tenho que y do vértice é igual a menos, isso aqui tudo é delta, menos delta sobre 4a. Esta é a fórmula para se determinar o x do vértice. Então, para determinar o x do vértice, eu tenho menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Exemplo 1. Determinar as coordenadas dos vértices da função. Eu tenho aqui f de x igual a x2 menos 6x mais 4.
Para determinar o x do vértice, eu tenho a fórmula menos b sobre 2a. Os coeficientes dessa função são a igual a 1, como se fosse um x2, b igual a menos 6 e c igual a 4. Então, eu tenho que x do vértice é menos b, que é o oposto de b, sobre 2a. O oposto de b é mais 6. Ou você pode fazer da seguinte uma fórmula. Menos o b. O b é quanto? Menos 6. Então, tem que colocar o parêntese. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, x do vértice é igual a menos vezes menos, mais. Então, 6, 2 vezes 1, 2. 6 sobre 2 é 3. Então, o x do vértice é 3. Para determinar o y do vértice, eu tenho que y do vértice é o que? Menos delta sobre 4a. Então, vou determinar o delta. Delta é igual a b2 menos 4ac. Delta é igual a quadrado de b, quadrado de menos 6. É negativo, entre parênteses. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. O quadrado de menos 6 é menos 6 vezes menos 6, que dá mais 36. Menos vezes menos dá mais. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Delta é igual a 20. Como o y do vértice é o quê? Menos delta, o oposto de delta, menos 20, sobre 4 vezes a, que o a aqui é 1. Então, o y do vértice é o quê? Menos 20 sobre 4. O y do vértice é igual a menos 5. Uma outra forma de você determinar o y do vértice é você substituindo o x do vértice. Né? Nós vimos que o y do vértice é igual a f de x do vértice. Então, nós vamos determinar o f do x do vértice. O f do x do vértice é o f de x do vértice 3. F de 3. Então, vamos calcular o f de 3. F de 3 é igual a... Aqui seria 1x2. Ou simplesmente x2. Então, é 3 ao quadrado menos 6 vezes o x, que é 3, x do vértice, mais 4. Então, f de 3 é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, menos 18, mais 4. F de 3 é igual a 9 mais 4, 13, menos 18. F de 3 é igual a 13 menos 18, menos 5. Menos 5, como o f de 3 é igual ao y do vértice, o y do vértice é igual a menos 5. Nós temos aqui o exemplo 2 para fixar. F de x é igual a menos x2 menos 2x menos 1. O coeficiente a é menos 1, o coeficiente b é menos 2 e o coeficiente c é menos 1. O x do vértice é o oposto de b sobre 2a. Então, x do vértice é igual ao oposto de b. O b é menos 2, então aqui vai ficar mais 2. 2 vezes a é 2 vezes o a, que é menos 1. Substituindo número negativo, nós colocamos entre parênteses. O x do vértice é o quê? 2 sobre 2 vezes menos 1, menos 2. X do vértice é igual a 2 dividido por 2 dá 1. Mais dividido por menos, menos. Logo, o x do vértice é menos 1. Para determinar o y do vértice, nós temos que y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4a. Eu preciso do valor do delta, então vou determinar. Delta é igual a b2 menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual o quadrado de b é o quadrado de menos 2. Menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1. Então, eu tenho delta é igual o quadrado de menos 2 é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Aqui eu tenho 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Os sinais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Então, delta é igual a 4 menos 4, dá 0. Logo, o y do vértice é
o oposto de delta, menos 0 sobre 4a. 0 dividido por qualquer número diferente de 0 é igual a 0. Então, o y do vértice é igual a 0. Nós poderíamos ter determinado calculando o f de menos 1. O f de menos 1 é igual ao y do vértice. Calculando o f de menos 1, eu tenho menos, aqui o x é menos 1, menos o quadrado de menos 1, x é menos 1, menos 2 vezes menos 1, menos 1. Então, o f de menos 1 é igual a menos o quadrado de menos 1 é menos 1 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Menos 1. Então, eu tenho f de menos 1 é igual. Resolvendo esse produto, menos vezes menos, mais vezes menos, menos 1. Mais 2, menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1, menos 2, mais 2. Logo, o f de menos 1 é igual a menos 2 mais 2, 0. Como f de menos 1 é igual ao y do vértice é igual a 0. Nós também temos esta fórmula para determinar o y do vértice.